Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que era a reprodução. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Na puberdade, sobre a ação dos hormônios da hipófise, os testículos eles passam a produzir os espermatozoides e o hormônio testosterona, responsável pelas principais mudanças físicas. Os caracteres sexuais secundários masculinos, como o engrossamento da voz, o aumento da massa muscular, geralmente nos braços, tórax e pernas, e a distribuição de pelos pelo corpo, como por exemplo nas axilas, região genital e a formação da barba, são alterações que ocorrem em resposta ao estímulo da testosterona. O jovem ele começa também a produzir o esperma, líquido que contém os espermatozoides, e a ejacular, o que significa que ele já é capaz de se reproduzir. Ocorre ainda uma estimulação das glândulas sudoríferas e uma maior secreção de suor. E como a gente já comentou na aula passada, também aumenta, a produção de glândulas sebáceas, produzindo sebo na pele e às vezes gerando acne no adolescente. Aqui na imagem do slide, nós temos aí para recordar o hipotálamo e a hipófise, que é a glândula que estimula, a produção de LH e FSH, que vai aí desencadear a produção e o desenvolvimento dos caracteres secundários masculinos. Algumas alterações que ocorrem no corpo masculino durante a puberdade, como o crescimento do busto, que é a penugem sobre o lábio superior, a barba, o surgimento de espinhas e o desenvolvimento da proeminência laríngea, que é popularmente conhecida como pomo de Adão. São algumas alterações físicas, que a gente chama de caracteres secundários. Os órgãos externos e internos envolvidos na reprodução formam o sistema genital. A porção externa do sistema genital masculino consiste em pênis e bolsa escrotal. Por estar mais exposta do que a feminina e, portanto, mais visível, os meninos costumam acompanhar mais facilmente as mudanças que ocorrem no seu corpo. Na figura ao lado, a região externa do sistema é genital masculino. A extremidade do pênis é chamada glande e ela tem a pele muito fina e com muitas terminações nervosas, o que a faz muito sensível. Essa sensibilidade está relacionada à estimulação sexual e ao prazer. A glande está recoberta por uma prega de pele, o prepúcio, que a protege. Quando essa pele dificulta a saída do pênis, é chamada de fimose e deve ser removida através de cirurgia, chamada circuncisão. Para algumas religiões, como a judaica e a muçulmana, a circuncisão tem um caráter religioso. Como o prepúcio é uma dobra de pele, secreções naturais do corpo podem se acumular no interior dessa região e a ação de bactérias pode causar um mau cheiro e até mesmo infecções. Portanto, é muito importante fazer uma higiene correta durante o banho. A bolsa escrotal é uma bolsa de pele situada logo abaixo do pênis e que contém os dois testículos, as gônadas masculinas. Por ficarem fora da cavidade abdominal, os testículos permanecem a uma temperatura ligeiramente mais baixa do que o resto da temperatura do corpo, em torno de 2 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura. Essa temperatura menor é muito importante na manutenção dos espermatozoides. Aqui nós temos o aparelho genital masculino, a sua fisiologia. Então, nós temos aqui todos os órgãos que participam da reprodução masculina. Então, nós temos aqui, além dos órgãos externos, nós temos os órgãos internos, que nós vamos estudar agora e ver a função de cada um deles.
Então, nós temos aí o testículo, né, que fica dentro da bolsa escrotal. Temos o epidídimo, o canal deferente, a vesícula seminal e a próstata. E depois a gente tem aí o canal da uretra, que é o canal onde vai ser eliminado o sêmen através da ejaculação. Vamos então fazer o estudo de cada um desses órgãos do sistema genital masculino. Aqui a gente tem os testículos. Então, o homem ele tem 2 testículos. Eles são formados por tubos bem fininhos, né, tubos enovelados, e também são chamados de tubos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides e o hormônio da testosterona, que é produzido por células intersticiais. Aqui nós temos o epidídimo, aqui circulado, ele é uma camada que fica acima do testículo. Ele também é formado por tubos enovelados e neles os espermatozoides ficam armazenados e passam por um período de amadurecimento. Então, lá nos testículos, o espermatozoide ele é produzido, mas ele não tem a cauda que ele vai usar para se locomover na procura do óvulo, que vocês vão ver logo mais adiante. Então, no epidídimo, ocorre o amadurecimento desse espermatozoide aí, e o armazenamento também, e ele fica completo, né, com a cauda que possibilita a sua locomoção. Logo após o epidídimo, a gente tem o ducto deferente, que é uma tubulação. Através dessa tubulação, que o espermatozoide ele vai seguir, né, em direção à saída, né, através da ejaculação. E aí ele vai passar por alguns órgãos e receber alguns líquidos. Aqui nós temos as vesículas seminais, são 2. Elas localizam-se atrás da bexiga e produzem uma secreção viscosa rica em substâncias nutritivas que facilitam a sobrevivência dos espermatozoides no seu percurso em direção ao óvulo. Então, depois que ele é ejaculado no corpo da mulher, ele tem 48 horas até de sobrevivência por causa desse líquido nutritivo, o que vai permitir com que ele tenha uma maior chance, né, de fazer a fecundação do óvulo. Essa secreção da vesícula seminal, ela é lançada nos ductos diferentes e ela se mistura, né, com os espermatozoides que vieram lá dos testículos. A próstata, ela é uma glândula que está localizada sob a bexiga, abaixo da bexiga. Também produz uma secreção que é lançada nos ductos diferentes na hora da ejaculação. Essa secreção, ela neutraliza a acidez da uretra, né, que é o canal por onde passa a urina, e da vagina, que é uma acidez prejudicial à vida dos espermatozoides. Aqui nós temos a estrutura dos testículos. Aqui embaixo nós temos aqui os testículos, a produção dos espermatozoides. Depois nós temos o epidídimo, aqui ao lado do testículo. Depois esse cano, né, que é o canal deferente, ou ducto deferente. Ele passa aqui pela vesícula seminal, aqui em cima, vesícula seminal. Na vesícula seminal, ele recebe, né, o líquido seminal, que vai se juntar aos espermatozoides. Depois, ele passa pela próstata, se junta ao líquido prostático, e aí a gente tem a formação do sêmen, que é a junção de todos esses líquidos, né, que sai através da ejaculação. E para encerrarmos a nossa aula, o último órgão do sistema genital masculino, o pênis. Então, observe a sua anatomia. Então, internamente, o pênis ele tem 3 longas massas de tecido cilíndrico, conhecido como tecido erétil, que são unidas por um tecido fibroso. As 2 áreas idênticas que correm ao longo dos lados do pênis são denominadas de corpos cavernosos. A terceira massa, conhecida como corpo esponjoso,
fica abaixo dos corpos cavernosos e circunda a uretra, que é um canal, a uretra é um canal que transporta a urina ou o sêmen. É nunca ao mesmo tempo, né? Existe um controle automático do organismo do masculino, né, que evita que isso aconteça ao mesmo tempo. Então, esse canal da uretra, ele é comum ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. E esse corpo cavernoso, né, que circunda a uretra, ele se estende para frente para formar a ponta, né, que a gente chama de glande, que a gente já viu no outro slide, a estrutura externa, né, do corpo masculino, do genital masculino. Todas as três massas, né, que formam o pênis, elas são esponjosas e elas contêm um grande espaço entre essas redes que são soltas de tecido. Quando o pênis está em um estado flácido ou em repouso, os espaços são colapsados e o tecido é condensado. Durante a ereção, o sangue ele flui para os espaços que estavam vazios, né, soltos, causando a distensão e a elevação do pênis. Então, isso é o que provoca, né, a ereção peniana. É importante a gente falar um pouco sobre a ginecomastia, que é um desenvolvimento anormal das mamas masculinas que ocorre na puberdade. Recusar-se a ficar sem camisa em público, usar só roupas largas e andar com as costas arcadas pode ser alguns sinais de que o adolescente está insatisfeito com o volume de suas mamas. Afinal, durante a puberdade, não são raros os casos de ginecomastia, que é o desenvolvimento anormal das mamas. A ginecomastia puberal normalmente aparece entre 10 e 12 anos e atinge o seu pico entre 13 e 14 anos, durante a fase de aceleração do crescimento, que a gente chama de estirão da adolescência. Ela pode ser percebida pelo aumento do diâmetro da mama e pela mudança da pigmentação da areola mamária, que é ao redor do seio. A causa é a explosão hormonal, o que significa que pode atingir garotos com excesso de peso ou não. Não é uma doença, já que acontece como uma etapa normal do desenvolvimento na puberdade, explica o endocrinologista Flávio Cadegiani, que ele é doutorando em endocrinologia pela Unifesp. Na maior parte dos casos, a ginecomastia ela regride naturalmente em até 2 anos após o seu aparecimento. A persistência ela é incomum após os 17 anos, diz Mascarenhas. Quando a regressão da mama não ocorre de forma natural ou o incômodo reportado pelo adolescente é excessivo, é preciso procurar um médico. Muitos jovens podem ter a vida escolar e sexual afetada pelo problema, chegando a evitar praticar esportes. A autoestima pode ficar prejudicada e o adolescente sofrer bullying dos colegas. Como consequência, não é incomum que esse jovem se torne agressivo e para tentar se defender. Também é frequente o aumento da introspecção, afirma o psicólogo infantil e hospitalar Reinaldo Renzi. Então, é muito importante observar, né, durante a adolescência, os pais ou até mesmo os adolescentes, por isso que é importante se conhecer, né, ter o conhecimento sobre as coisas, né, se observar. Se observar um crescimento das mamas fora do normal, procurar um médico, né, e seguir a orientação, porque existe tratamento e existe cirurgia para isso, no caso. A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o sistema reprodutor masculino. E é muito importante vocês se atentarem ao fato de que nenhum organismo é igual ao outro. Então, não se compare com um colega ou com uma outra pessoa. Cada pessoa tem um desenvolvimento próprio, que depende da sua idade, da sua genética, que depende também da sua alimentação. Às vezes, um adolescente da mesma idade que o outro, né, eles não têm o mesmo desenvolvimento.
Isso vai de pessoa para pessoa. Então, uma coisa que não é legal e que vai fazer mal é ficar se comparando com o outro. Na adolescência já existe, né, vários conflitos, né? Para que mais um conflito, né? Então não se compare. Aceite o seu corpo como ele é e a cada evolução tem a sua velocidade, né? Pode ser que demore, ou que demore para começar, ou que demore para terminar. Aceite o tempo, cada um tem o seu, tá? Então, bons estudos para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula, onde nós vamos falar do sistema reprodutor feminino. Até lá!